Olá, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a semana 15 em língua portuguesa, com a videoaula número 1. Vamos trabalhar com a apostila nessa videoaula. Vou falar um pouquinho sobre a processual do livro de literatura, a tarefinha para a próxima semana. Então, a princípio, precisaremos da apostila, tá? Vamos lá, então? Antes de começarmos a trabalhar com a apostila, eu queria lembrá-los, avisá-los, na verdade, que nós vamos ter a processual, que serão as questões, né? A processual serão questões sobre o livro de literatura, e essa processual vai estar aberta lá na plataforma da Unimestre do dia 20 de julho ao dia 27. Vocês terão uma semana para responder essas questõezinhas sobre o livro. Essas questões podem ser questões abertas, em que vocês tenham que escrever, ou questões de assinalar, tá? Como foi feito no primeiro trimestre. Então, vocês precisam estar com essa leitura em dia até o dia 20 para poder responder as questões. Vale como nota de prova de 0 a 10 uma atividade sobre... Uma não, né? Uma processual com 10 questõezinhas sobre o livro de literatura. Agora nós vamos trabalhar com a apostila 2, páginas 43 a 48. Ainda um pouquinho sobre a vírgula, o uso da vírgula. Já foi conteúdo da P1, mas agora a gente vai trabalhar com algo mais específico. E como tarefa, vocês vão ter as páginas 38 a 43. Eu vou começar a explicar da 43 a 48 e vocês vão fazer as páginas anteriores, tá? Que aí tem um pouquinho de interpretação de texto, da 38 a 43. Ok? Então, vamos lá. Na página 43, na segunda parte da página 43, diz assim, tem um quadrinho onde fala sobre o uso da vírgula no período composto por subordinação. Nós já vimos a primeira parte do uso de vírgulas, já caiu em P1, agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Fala sobre as orações independentes. Num período, há orações que simplesmente se colocam ao lado das outras, sem funcionar como termos dessas outras orações. Exemplos: tudo muda, tudo passa. A primeira oração, tudo muda, tem um verbo, uma oração. Segunda oração, tudo passa, um verbo, uma oração. Uma oração não funciona como termo da outra. Cada uma das orações sozinhas tem sentido completo. Então, se eu falar só tudo muda, ok, dá para entender. Se eu falar tudo passa, ok também. Elas não dependem uma da outra, tá? Elas têm sentido sozinhas. E aqui, o que vem ali abaixo, em letras bem miúdas, na cor rosa, né? É uma explicaçãozinha do livro do professor. Na verdade, o que eu estou explicando para vocês agora, tá bom? Eu vou seguir um pouquinho. Na página 44, diz assim: o aluno falou ao professor e saiu da sala. Primeira oração, o aluno falou ao professor. Segunda, saiu da sala. Elas, de novo, não funcionam como um termo da outra oração. Elas são independentes. Quando eu digo o aluno falou ao professor, tem sentido completo. Sentido completo. Não precisa da segunda oração para existir. Se eu falar só saiu da sala, também dá para entender. Então, elas são independentes. O aluno fala ao professor ou sai da sala. Primeira oração, o aluno fala ao professor. Segunda, ou sai da sala. Uma oração não funciona de novo, né? Elas têm sentido completo, mesmo utilizando o ou. Então, eu posso usar o e, a conjunção e ou a conjunção ou. Elas têm sentidos completas sozinhas, orações independentes. A oração que não funciona como um termo da outra, no mesmo período, chama-se oração independente. Orações subordinadas. Num período composto, há orações que funcionam como termos de outras. Então, as subordinadas vão depender umas das outras, tá? As independentes, não. As subordinadas vão depender. Primeiro exemplo. Num período composto, há orações que funcionam como termo de outra. Exemplo. Soubemos na porta que o museu estaria fechado durante todos os feriados de carnaval. Primeira oração. Soubemos na porta. É um
verbo, então é a primeira oração. Segunda oração, que o museu estaria fechado durante todos os feriados de carnaval. A explicação. Olha o que acontece aqui. A segunda oração funciona como objeto direto da primeira oração. Está relacionada ao verbo soubemos. O que soubemos? O complemento do soubemos é uma outra oração e precisa desse complemento para ter sentido. Que o museu estaria fechado durante todos os feriados do carnaval. A oração pode ser substituída por isto. Por sua vez, substitui um substantivo. A segunda oração, sozinha, que o museu estaria fechado durante o feriado, não tem sentido completo. Então, aqui, uma funciona como dependente da outra, como um termo dependente da outra, tá? Então, elas dependem uma da outra. Continuando um pouquinho. A implantação desses equipamentos, de acordo com o museu, dependendo da aprovação de órgãos competentes, visto que o Museu Paulista está sediado em um prédio tombado, mesma relação de sentido. Uma depende da outra, tá? Aqui é só um outro exemplo. Não tem sentido completo se ela estiver sozinha. Então, ali embaixo diz assim, ó, as orações subordinadas substantivas geralmente dispensam o uso da vírgula. Não é preciso a vírgula. Na próxima página tem um esqueminha bem tranquilo de entender. Observe. Aqui na página 45. Oração principal, o verbo. Um exemplo. Urge. Oração subordinada, que nos encontremos. Tem duas orações, ó. Urge é um verbo. Que nos encontremos. Encontremos outro verbo. Próxima frase. O importante é que você compreenda. O importante é o verbo. Que você compreenda outro verbo. Uma depende da outra. Se eu falar só o importante fica faltando algo. Então, elas dependem, são subordinadas. Por isso esse nome subordinado. Percebam que o que está em cinza ali, sempre na segunda coluninha, é a oração subordinada, é aquela que depende da outra para existir, tá? Mais abaixo, nós queremos que todos aprendam. Nós queremos. Se eu parasse aqui, vocês me perguntariam o que, professora? Que todos aprendam. Como tem um verbo na primeira oração, verbo na segunda oração, são duas orações dependentes. Outros exemplos, a liberação da verba depende de quê? De que você faça o pedido. Então, a liberação da verba depende, é uma oração. De que você faça o pedido. A segunda oração, dependente da primeira. Fiquei receoso de que não me compreendesse. Fiquei receoso. De quê? De que não me compreendesse, tá? Então, duas orações, uma dependente da outra. Mais alguns exemplos aqui, né? Direi uma única coisa, que você terá uma surpresa, né? Direi o verbo, uma coisa, que você terá uma surpresa. Então, dois verbos, duas orações, uma dependente da outra. Depois vai falar um pouquinho das orações subordinadas adverbiais. Até então nós estávamos falando, até agora, das orações subordinadas substantivas. Vocês não precisam saber classificar que tipo de subordinada nós temos ainda, tá? Precisam só saber que elas são subordinadas, que elas são dependentes uma das outras. Enquanto que as independentes não, eu posso tirar a segunda oração que não perde o sentido. Tem a classificação dessas orações subordinadas adverbiais como os advérbios. Vocês lembram dos advérbios de tempo, modo, lugar, tananã? Mais ou menos vai aparecer aqui nessa tabelinha. Vocês vão dar uma lida nessa tabela, onde aparecem todos os tipos de orações subordinadas adverbiais. Na página 47, continua mais um pouquinho a tabela. Depois vem a oração subordinada adverbial, um exemplo ali, né?
do adjunto, do sujeito, do verbo e do complemento. Repito, o que é importante é vocês saberem que elas são dependentes e são chamadas de subordinadas. Agora nós vamos fazer uns exercícios juntos, então peguem um lápis e uma borracha. Questão 14. Para cada período, indique a relação estabelecida da oração destacada, substitua a conjunção por outra que estabeleça a mesma relação, aí vocês vão ter que olhar ali na página anterior onde tem a tabela, e altere a ordem das orações e use ou retire a vírgula se necessário. Tem um exemplo. Todos se fantasiaram a fim de que não fossem reconhecidos. A relação é de finalidade, a fim de que. Substituição, né? Todos se fantasiaram para que não fossem reconhecidos. E a alteração da ordem, a fim de que não fossem reconhecidos, vírgula, todos se fantasiaram. Letra A. Se você quiser, vou até a sua casa. Relação de condição. Se você quiser, se é uma condição. Substituição. Caso você queira, aí você vai substituir o se pelo caso. Olhem na tabelinha da página 46, da tabelinha anterior, é só vocês procurarem a classificação e depois as principais conjunções e alterar, substituir, ok? A alteração da ordem. Vou até a sua casa se você quiser. Letra B. Embora quisesse, não pôde assistir ao filme. É uma concessão a relação. Substituição da conjunção. No lugar do embora, ainda que quisesse. Alteração da ordem. Não pôde assistir ao filme, embora quisesse. Letra C. Para economizar, compara os preços. Relação de finalidade. Para. Qual é o objetivo? Para economizar. Substituição. A fim de, então no lugar do para, a fim de economizar, compara os preços. E alteração da ordem. Compara os preços para economizar. D. Tanto quanto vocês, fiquei apreensiva. Relação, comparação. Tanto que, uma comparação. Substituição. Como vocês, então no lugar do tanto quanto, como. Tanto como vocês. Desculpem. Tanto quanto vocês, eu substituí pelo como vocês. Fiquei apreensiva. E a alteração da ordem, fiquei apreensiva, tanto quanto vocês. Letra E. Conquanto não pedisse, deram-lhe uma nova oportunidade. É uma concessão. Substituição. Embora não pedisse, então no lugar do conquanto, embora. Embora não pedisse, é uma concessão, que é o contrário da condição, né? E a alteração da ordem, deram-lhe uma nova oportunidade, conquanto não pedisse. F. O contrato foi cancelado segundo lhe avisei. É conformidade, é conforme lhe avisei. Então, substituindo, o contrato foi cancelado conforme, no lugar do segundo, lhe avisei. E invertendo a ordem, segundo lhe avisei, vírgula, o contrato foi cancelado. G. Porque tinha dúvidas, evitou formular uma opinião. A causa, então a causa de ter evitado formular opiniões é porque tinha dúvidas. Substituição. Como tinha dúvidas, então no lugar do porquê eu boto como. Como tinha dúvidas, evitou formular sua opinião. Alteração da ordem. Evitou formular uma opinião porque tinha dúvidas. É a causa. Lembra? Existe causa e consequência, que é a causa. E a letra H. Diminui nosso poder aquisitivo à proporção que os preços aumentam. Essa é bem fácil. Proporcionalidade. Então, diminui nosso poder aquisitivo à medida que, no lugar de a proporção, à medida que os preços aumentam. E à proporção que os preços aumentam, vírgula, diminui nosso poder aquisitivo. Então, aqui a gente pôde perceber
a questão de dependência ou não das orações, a classificação dessa dependência e quando nós vamos usar a vírgula ou não, né? Percebam que a maioria, quando altera a ordem, quando a oração subordinada vai lá para frente da frase, a maioria delas vem vírgula entre as orações, ok? Aqui nós encerramos a parte da videoaula número 1 dessa semana. Vamos continuar com esse conteúdo na videoaula número 2, gramatical. Fiquem bem e até a próxima aula.